Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um NutriCast. O convidado de hoje é o Breno. Breno, seja muito bem-vindo. Se você pudesse apresentar um pouquinho para quem não te conhece. A gente está num domingo aí gravando. Agradeço o convite, Vini. E eu sou nutricionista formado pela São Camilo, mesma faculdade que você se graduou também, né? Atualmente eu estou graduando em Educação Física pela Universidade Paulista. E eu atualmente também curso meu mestrado lá na USP, na Faculdade de Medicina, com foco em suplementação de ergogênicos, certo? Então eu trabalho com suplementação visando desempenho esportivo. Certo. Breno, se você puder falar um pouquinho, né, da sua escolha na área de nutrição, especialmente da área esportiva, se puder falar um pouquinho da sua paixão na área. Na verdade, minha história com a nutrição ela começou com 16 anos. Eu falava que eu queria já cursar nutrição aos 16 anos, só que eu tive muita resistência por parte, tanto dos meus pais quanto pessoas próximas, né, no meu ciclo de amizades, né? Sempre falavam, não, nutrição não vai dar dinheiro, nutrição não é um curso que você tem que cursar. Você tem que cursar engenharia, você tem que cursar direito, medicina. Eu sempre tive uma paixão muito grande, sempre me interessei muito, porque eu comecei a praticar exercícios físicos de maneira geral. Desde muito novo, eu tenho uma influência muito grande da minha família em relação a isso. Eu tenho um primo que foi sub-21 de vôlei de praia no Brasil. Eu tenho um primo que hoje em dia, querendo ou não, leva a vida como fisiculturista. Então, eu sempre tive o esporte, de certa forma, muito próximo de mim. E eu, nesse meio tempo, eu acabei me engajando em atividades. E eu queria entender como é que funcionava realmente para você conseguir. No início era uma coisa muito, vamos dizer assim, simplista, né? Eu queria entender como é que era o mecanismo, como é que você conseguia fazer o indivíduo ganhar massa muscular, perder gordura, como é que ele poderia melhorar o desempenho pela alimentação. Tanto que eu acho que muitos caras eles entram na faculdade com essa cabeça, né? Preciso comer aquilo para ter resultado. Parece que é uma receita de bolo. E não é bem assim, a gente sabe, né? Então eu queria entender realmente como é que funcionava todo esse processo. E aí, com 16 anos, eu já sabia que eu queria cursar, só que prestei a São Camilo aos 17 anos, quando eu terminei o colégio, né, o ensino médio. É engraçado, Vini, porque eu prestei São Camilo, eu ia entrar, aí eu tive uma resistência muito grande do meu pai em relação a isso, e ele falava que ele não ia apoiar, e não tinha apoio deles, da família, principalmente em relação a isso. Ele falava, se você quiser fazer qualquer outro curso, você tem o meu apoio, mas nutrição não. Então eu acabei indo para a ADM. Fiz ADM, fiquei 1 ano e meio fazendo ADM, cursei 3 semestres de ADM lá na PUC. E eu vi que, cara, não era aquilo, né? Nesse meio tempo eu estava trabalhando, eu estava estudando, vi que não era aquilo, mas foi uma importante fase da minha vida para eu conseguir observar como é que funciona. E foi na PUC, na verdade, que eu consegui ter uma visão geral sobre agremiações, né? E aí a gente pode entrar um pouquinho mais para frente para falar da liga, né? Das ligas de maneira geral. Mas foi lá que eu tive um pouquinho dessa visão de funcionamento de agremiações estudantis. Tinha atlética lá, que era muito forte, o centro acadêmico lá era muito forte, e eu tive muito contato com isso na época. E aí, o tempo foi passando, eu realmente não gostava daquilo, então eu desisti de administração, eu realmente falei que aquilo não era para mim, eu falei, vou cursar nutrição independente do que falem. Então eu já sabia, eu entrei naquela cabeça da nutrição esportiva, querendo ou não, eu tive como eu falei, eu já tinha nutrição esportiva muito forte na minha vida. E eu acabei entrando na graduação aos 19 anos de idade, na São Camilo, entrei em 2015, estou há 3 anos formado. E hoje em dia, naquela época eu já sabia que eu queria nutrição esportiva, só não sabia em que momento que eu iria começar a estudar. Quando eu descobri que era no 6º semestre, eu me apavorei, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou estudar o que eu realmente gosto, como é que eu vou conseguir seguir aprendendo sobre o assunto se eu só vou ter isso daqui a 6 semestres, né? E foi engraçado porque nesse meio tempo, antes... Eu falo isso desde da Liga de Nutrição Esportiva. A gente tentou fundar uma outra agremiação nesse meio tempo, durante a faculdade. Pode continuar contando daí mesmo? Pode continuar falando? Pode? Então, assim, eu estava no primeiro semestre de faculdade, eu fiz estágio, cheguei a fazer um estágio não necessariamente na área de nutrição esportiva, até porque é muito difícil você pegar um estágio no primeiro semestre de faculdade. Eu fiz
Era um estágio na ONG Banco de Alimentos, numa filial nova deles que tinha lá no Tatuapé. Eu cheguei no início, cara, eu dei algumas palestras para público leigo. Eu comecei lá, na verdade, só fazendo inscrição, auxiliando o nutricionista de lá. E um pouco tempo depois, os nutricionistas não quiseram dar continuidade no trabalho. Eles largaram, e aí a ONG eu acho que ficou sem realmente quem colocar para dar as palestras para a população leiga. Eram palestras bem curtas, né, de até 20 minutos de duração, mas realmente informativo, ensinando qual que é a importância de você consumir carboidratos, qual que era a importância de consumir proteínas, bem simples, mas que para um aluno de primeiro semestre parecia um bicho de 7 cabeças, cá entre nós. Então eu tive que estudar, foi muito louco. Eu tive que estudar coisas que eu nem tinha visto ainda na faculdade, então para eu poder realmente aprender esse tema para conseguir passar adiante. E aí eu fiquei lá cerca de um ano, então continuei dando essas palestrinhas, foi muito legal para mim, ao mesmo tempo que financeiramente era muito bom, também me agregou muito, acho, na parte acadêmica, até porque hoje em dia, querendo ou não, eu segui na área acadêmica, e eu acho que isso foi um pontapé inicial. Nesse meio tempo eu acabei saindo de lá também, depois de um ano, me tornei monitor de bioquímica na faculdade, fiquei quase 2 anos dando monitoria na faculdade. E aí eu via que existia a Atlética na São Camilo era muito forte, né? Desde o início que eu entrei lá, eu sabia que ela era muito forte, mas não tinha outras agremiações. As poucas agremiações que tinham eram coisas que a gente escutava falar e pouco tempo depois acabavam. A gente tentou levantar um centro acadêmico na época, o Centro Acadêmico Sandra Chemin, no 3º semestre de faculdade. E, cara, ficou 6 meses de pé, a agremiação não deu muito certo. E realmente, acho que faltava muito aprendizado, muita experiência ainda pra gente conseguir levantar uma agremiação, não foi algo fácil, né? E aí, a agremiação não foi pra frente. Foi aí que, nesse meio tempo também, eu tive contato. Uma amiga minha da graduação, ela perguntou se eu tinha interesse em estagiar na Glanbia. Para quem não conhece, então a Glanbia ela é atualmente uma das maiores. Glanbia Performance Nutrition, na verdade. Tem a Glanbia Performance Nutrition, tem uma Glanbia focada na produção de queijos, de laticínios. A Glanbia Performance Nutrition, ela praticamente administrava toda a área de suplementação esportiva internacional. Então, ela meio que administrava Optimum Nutrition, Isopure e a BSN. E aí eu acabei recebendo uma indicação para estagiar lá, fiquei cerca de 4, 5 meses. Eu já vinha tido feito uma iniciação científica que eu não tinha conseguido bolsa, que não estava dando muito certo, e eu acabei caindo de paraquedas lá na Glanbia. Eu achei muito bacana, porque querendo ou não, quando está na área de nutrição esportiva, trabalhar numa empresa de suplementação é uma coisa muito louca, né? É uma coisa que eu acho que muitos adorariam ter essa experiência, sabe? E eu achei, putz, caramba, que legal, tem uma empresa de suplementação, que mudança, né? Você sai de uma ONG na área de saúde coletiva, você está indo para uma área, querendo ou não, você está seguindo um caminho com uma trajetória para a área de nutrição esportiva, uma coisa que eu gosto, que eu quero. E aí lá dentro eu acabei sendo estagiário da rede de nutrição da Glanbia, e lá dentro começaram a surgir as oportunidades. Eles já vinham querendo patrocinar eventos estudantis. Eles já vinham querendo trazer a Glanbia para a área acadêmica, e isso caiu como uma luva para a gente, né, lá na São Camilo na época, que a gente já vinha com esse desejo de implantar uma outra agremiação lá dentro, que não fosse necessariamente só atlético, fosse uma agremiação focada na área acadêmica. E a gente aí surgiu a ideia das ligas. A gente não sabia necessariamente que liga que a gente ia criar, a gente sabia que ia ser uma liga. Eu e uma outra menina na época, a gente estava levantando esse projeto, e a gente sabia que a Glanbia ia apoiar a gente. Eles estavam, como eu falei, eles estavam querendo patrocinar eventos estudantis. E então foi meio que as coisas foram acontecendo da melhor forma possível, porque assim, a gente ia ter o apoio de uma empresa muito grande. A gente tinha a ideia de montar uma agremiação, e aí calhou, né? Cá entre nós, uma empresa de suplementação esportiva.
visando desempenho, né? E aí a gente estava se perguntando qual liga a gente ia criar. Não tinha como ir para outro lugar, ia ser uma liga de nutrição esportiva. Então a gente inicialmente recebeu muito apoio da Glâmbia na época, e a ideia da liga de nutrição esportiva surgiu principalmente pela seguinte premissa, né? Eu pensei, no primeiro semestre de faculdade eu queria estudar nutrição esportiva, mas eu não tinha a oportunidade, só ia ter no sexto semestre de faculdade. E acredito que muitos que entraram na graduação queriam estudar nutrição esportiva antes. Falei, por que não criar essa liga, trazer alunos que acabaram de entrar na graduação, né, com esse interesse, e a gente discutir temas relacionados à área, a gente organizar eventos relacionados à área, trazer um pouco desse contato da nutrição esportiva para esses alunos. E dito e feito, a gente conseguiu levantar a liga, a gente fez uma parceria com a Atlética no início, e eles apoiaram a gente no início para começar a divulgar o projeto. Foi num fórum de nutrição esportiva da Atlética até, que a gente divulgou, a gente teve 15 minutos no palco para poder divulgar. Cara, foi aquele momento que mudou completamente a liga, e a gente levou para frente, a gente conseguiu levar esse projeto para frente. A gente recebeu várias inscrições e foi aí que surgiu a Liga de Nutrição Esportiva. Então, desde o início da graduação, eu já estava muito inserido, querendo entrar em contato com a nutrição esportiva, uma coisa que eu só ia ter lá no sexto semestre de faculdade. Então, a gente trouxe a Liga para tentar conectar um pouco mais esses alunos que tinham interesse à nutrição esportiva. Então, a gente foi levando, né? Foi criando, a Liga foi se desenvolvendo, vários eventos foram organizados. Foi muito bonito que, na medida que a Liga foi se desenvolvendo, foram surgindo outras ligas, como a própria Liga Multiprofissional, né? Que você fez parte. E foi muito legal, porque a gente teve uma faculdade que não existiam ligas acadêmicas, a gente passou a ter 11 ligas acadêmicas. Então, foi um negócio muito louco. E assim, eu fico muito feliz de ver que, de certa forma, outras pessoas acharam a ideia tão boa para poder também levantar um projeto parecido. E aí, querendo ou não, eu estava na Glâmbia nesse meio tempo, a gente teve apoio da BF Eventos na época também, a gente conseguiu fazer parceria com eles. Então, assim, N benefícios para vários alunos. A gente conseguiu ingressos gratuitos de eventos que cá entre nós, que não eram baratos, para mais de 10 alunos do grupo. A gente conseguiu levar quase 20 alunos para o Arnold do ano passado. Não, passado não, faz tempo já. Foi em 2018, 2017, não lembro agora. A gente conseguiu levar quase 20 alunos para um evento desse, assim. É muito gratificante, né? Ver que um projeto que surgiu assim do nada conseguiu trazer esse benefício para outros alunos, né? Então a gente não esperava por isso e foi estourando uma coisa cada vez maior. Então, inicialmente a minha história com a Liga de Nutrição Esportiva, com a nutrição esportiva, na verdade, surgiu assim também. Eu já vinha querendo estudar nutrição esportiva, teve a Liga de Nutrição Esportiva nesse meio tempo da graduação para mim, e aí, como eu falei, eu tinha feito uma iniciação científica, eu não recebi bolsa nessa iniciação científica que eu fiz anteriormente. E aí um amigo meu, o Pedro, você conhece, ele tinha dito que no laboratório dele estavam precisando de alunos de iniciação científica. Foi aí que eu achei que era a minha deixa para sair da Glâmbia, e querendo ou não, eu estava num estágio que, embora fosse na área de nutrição esportiva, não necessariamente eu atuava, aprendia literalmente nutrição esportiva. E eu falei, eu quero ir para pesquisa, eu quero mais uma oportunidade na pesquisa para ver se eu consigo bolsa, até porque a gente tem que se manter de alguma forma. E aí eu acabei indo para esse laboratório do Pedro. Hoje em dia a gente trabalha junto, né? Lá no mestrado. E o laboratório que só trabalha com nutrição esportiva, na área de suplementação. Então, para mim foi muito gratificante, eu aprendi muito nesse meio tempo, eu consegui, na falta de uma bolsa que eu não consegui antes na primeira iniciação científica, eu consegui duas. Então, eu consegui CNPq e FAPESP no meu último ano de graduação, enquanto eu fazia iniciação científica, eu trabalhava com suplementação de bicarbonato de sódio em indivíduos recreativamente ativos e um contrarrelógio de ciclismo de 1 km. Esse era o meu projeto. Então, assim, eu experimentava os indivíduos com bicarbonato de sódio para ver se havia uma melhora de desempenho ou não. Então, esse contato que eu tive com essa área no início foi muito importante para mim. Eu já sabia que eu queria nutrição esportiva. E aí, esse contato com a área acadêmica, eu acho que te fortalece muito mais nesse sentido. Então, beleza, eu queria nutrição esportiva, mas eu não sabia exatamente por onde começar a estudar, por onde eu ia
me desenvolver como nutricionista esportivo, né? Então, hoje em dia, eu fiz a minha iniciação científica, assim que eu terminei, eu fui convidado para fazer um mestrado na mesma área. Estou aí no meu 2º ano do mestrado e continuo trabalhando com a área que eu tenho paixão, né? Que é essa área da nutrição esportiva. Então, nesse meu tempo que eu fiquei sem bolsa, eu atendia, mas eu continuo me envolvendo aí nessa área. Então, eu trabalho com nutrição esportiva, vamos dizer assim, desde a graduação, se a gente parar para pensar. Eu estou engajado na área da nutrição esportiva desde a graduação. E essa é meio que a minha história com a nutrição esportiva. Atualmente, eu me divido aí, atuo na minha, querendo ou não, trabalhando com as minhas redes sociais, né, com o meu mestrado. Eu tento cuidar um pouco desses 2 pontos. Hoje em dia também estou envolvido em outros projetos que eu estou desenvolvendo aí. Logo mais eu pretendo lançar um curso nessa área. Então, essa é a minha história com a nutrição esportiva. Pra gente ver que começou a se enraizar, né, desde da graduação, sua paixão pela área esportiva, e como você disse, também era um praticante de esporte. Breno, eu acho que seria interessante a gente começar nessa parte de graduação, né, até chegar na área profissional, falando um pouquinho sobre a importância das ligas acadêmicas, né, como você disse. Eu também fiz parte, né, da Liga Multiprofissional, como presidente, e eu sei que a Liga, né, ela traz diversos benefícios para quem entra, né, para quem está ali, cria uma network, enfim, cria um ambiente muito favorável para a sua formação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de participar de uma liga e como que é gerir também uma liga, né? É muito legal, né, Vini? Porque, assim, quando eu entrei não existiam ligas, o único evento de nutrição esportiva, né, eu falo muito mais na área de nutrição esportiva, mas eventos de maneira geral. O único evento era um de nutrição esportiva que a Atlética organizava. Eu quase não vi eventos na São Camilo. E, cara, eu acho que a Liga foi um divisor de águas nesse sentido, principalmente, porque, assim, a gente sabe que na área da nutrição os eventos não são baratos. Não são baratos. Se você vê um evento, um Arnold, não é um evento muito barato. E muitas pessoas não têm a possibilidade de poder ir num evento desse. Eu mesmo, na época, não tinha condição de pagar um Arnold para mim. Era uma grana que eu não tinha, realmente, sabe? E as ligas, elas surgiram fora o propósito de trazer contato com uma área que o estudante ele quisesse ter, por exemplo, atuar. Você vê que hoje tem liga de nutrição esportiva, comportamental, tem liga materno-infantil, que eram áreas que, querendo ou não, esses estudantes eles já estavam mais direcionados. Bom, eu posso não saber com o que eu quero trabalhar no futuro, mas eu vou me aventurar, eu vou criar essa experiência, né? Eu vou vivenciar um pouco disso. Então, eu poderia não saber se eu queria nutrição esportiva, mas o indivíduo que estivesse dentro da liga de nutrição esportiva ia ter um maior contato. E talvez, a partir daí, ele ia conseguir consolidar essa ideia do que ele gostaria de trabalhar no futuro. Então, fora o contato daqueles que já sabiam o que queriam, também foi uma experiência para aqueles que ainda estavam na dúvida em qual área gostariam de atuar. Então, fora esse primeiro contato com as disciplinas, né, que querendo ou não, por exemplo, nutrição esportiva somente no 6º semestre, como eu havia te dito. Iam ter pessoas que iam querer materno-infantil, talvez só teriam lá para o 5º semestre de faculdade. Então, houve esse maior contato com essas disciplinas, que, lógico, levou melhor a obter conhecimento, mas também teve esse maior número de eventos que a graduação pôde propor aos alunos. Porque, como eu falei, os eventos eram muito caros. As ligas, elas realizam eventos, cá entre nós, por um custo muito baixo, né? Eu lembro, a conferência, ela custava R$40, com palestrantes que muitas vezes você encontrava no Arnold. Então, assim, o custo era muito inferior aos eventos de maneira geral, que eram realizados na nossa área. Isso foi, eu não tenho dúvidas, um benefício para diversos estudantes que nem eram envolvidos nas ligas acadêmicas, porque a situação financeira às vezes não permitia. Então eles tinham esse contato maior com palestrantes que talvez eles nunca tivessem a possibilidade de entrar em contato fora de um evento mais caro, sabe? Então eu acho que esse foi um dos benefícios da liga, fora o contato com a disciplina, os eventos por um custo mais baixo. Dentro da agremiação em si das ligas tem a questão do network, né? Que você, querendo ou não, até hoje eu estou num grupo da Liga de Nutrição Esportiva, eu não saí, eu acho que a pessoa fala para eu largar o osso, mas eu não consigo. Eu acho que eu gosto de me sentir envolvido com isso, né? Embora não diretamente, eu continuo lá. Então, assim,
vez ou outra, às vezes algum aluno da liga vem falar comigo, conversa comigo, me pergunta alguma coisa, que é uma dica sobre determinado assunto, que eu realmente tire alguma dúvida dele. Então, esse contato entre o aluno e o profissional que anteriormente estava na liga, eu acho que é muito importante também. Tem gente que está entrando agora no primeiro, segundo semestre, que está entrando na liga desportiva, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu estou vendo aquilo acontecer e eles vêm lá, às vezes perguntam para mim alguma coisa ou perguntam para algum outro membro da liga de nutrição esportiva. Então, assim, esse network é muito importante porque eu acho que abre portas também para possíveis estágios, oportunidade de trabalho, agrega o conhecimento e vamos lá, o que mais? Fora o network, fora esse melhor contato com as disciplinas, fora os eventos, já viu que são várias coisas que a liga pode beneficiar, né? Tem a questão de horas complementares, né, para os alunos que estão lá. Muitos, às vezes, procuram as ligas por conta de horas complementares e, quando vão ver, eles estão apaixonados pelo projeto em si e acabam se envolvendo cada vez mais. Outros realmente acabam entrando somente por horas complementares, né? Tem essa possibilidade de eventos, né, que a gente conseguiu para os alunos. Quando a gente fez a parceria com a ABF, muitos alunos puderam se beneficiar. Eu acho que você consegue, às vezes, alguns benefícios por ser ligante, né? Aulas gratuitas com profissionais já estão no mercado há algum tempo. Então, isso é muito bacana. E eu acho que tem uma coisa que a faculdade não ensina, que é a administração, né? Eu acho que é você aprender a gerir um negócio. E eu sempre tive muito essa visão da liga, sabe? Como ela é um projeto nosso, as pessoas falam, Breno, mas você sempre estava muito envolvido, você que fundou. Não, eu não fundei sozinho. Eu tive muita ajuda, eu tive muita colaboração, eu tive muita ajuda de uma outra menina que fundou a liga junto comigo, da Aline e da Vi, que sempre apoiou todas as nossas ideias. Hoje em dia ela continua sendo a orientadora da liga. E principalmente uma equipe sensacional, que eu sinceramente acredito que se eu não tivesse tido uma equipe daquela no primeiro ano de criação da liga, eu não sei se a liga teria ido para frente. Então eu devo muito a quem estava junto comigo naquilo. A gestão de 2018, ela foi excelente. Todo mundo trabalhava muito bem, todo mundo, sem exceção. E eu acho que se a liga realmente deu certo, foi graças à gestão que levou lá para frente. Todos os alunos trabalharam sempre muito bem, sabe? Eu acho que é muito difícil você tentar gerir um projeto desse sem a mínima noção de gestão, né? Então, é um aprendizado para todos, sabe? Então, todos os alunos que estavam envolvidos na gestão, estavam envolvidos nesse processo de gerir o negócio, não somente eu. O fato de ter sido presidente da liga não significa que somente eu geri aquilo. Então, a liga, o tempo lá, ela trouxe noções que dificilmente somente a graduação traria. Então, e que a gente leva para a vida, né? Acho que esse contato, trabalho em equipe, eu acho que o principal da liga que fez realmente ela dar certo foi o trabalho em equipe. Eu acho que para todas. Eu acho que quando todos os membros se conversam entre si, têm um objetivo em comum e conseguem trabalhar a fim desse objetivo, em prol desse objetivo, a gente consegue realmente fazer um trabalho muito legal. No meu ver, a gente realmente conseguiu desenvolver um trabalho muito bacana com a Liga de Nutrição Esportiva. Eu acho que para as ligas de maneira geral também, sabe? Com certeza. E igual o Breno falou, né, a importância de ter também um custo mais baixo, né? Porque se fosse levar, né, ao pé da letra os profissionais que tem nos eventos, ficaria um valor muito acima, né? E, Breno, continuando um pouquinho sobre a parte de graduação, como que você diria como que foi importante, né, você ter a parte de bioquímica e como que é importante você ainda estudar, né, a questão de bioquímica na área esportiva? Tecla, né? Às vezes eu abro caixinha no Instagram, a galera vem perguntar o que você indica para você ler. Bons livros de bioquímica, bons livros de fisiologia, porque realmente, quando a gente busca pelo menos a área de nutrição esportiva, nutrição esporte, exercício físico, você tem que ter um mínimo de noção do que está acontecendo no metabolismo daquele indivíduo, né? A gente não consegue prescrever nada, seja alimento, suplemento, sem entender qual que é o que está acontecendo com aquele cara, o que está acontecendo com aquele indivíduo. Então, hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, suplementos, alguns, muitas vezes, eles são indicados em determinadas atividades. Por quê?
porque existe a predominância de determinado metabolismo, porque em determinado esporte que realmente esse indivíduo vai se beneficiar com aquilo. Não é para todo mundo. É importante a gente entender o contexto, é importante entender o que está acontecendo com aquele indivíduo, a fisiologia do exercício em si, para a gente poder prescrever alguma coisa. E a gente fala assim, nutricionista esportivo, e a gente vê muito por aí, né? Muito nutricionista esportivo que indica suplementos sem pé nem cabeça para uma modalidade que tem muito menos sentido ainda para esse suplemento, visando melhorar o desempenho. A gente sabe que não é bem assim. Existe a importância da bioquímica e da fisiologia entra exatamente aí. Quando você vai prescrever, por exemplo, um suplemento para o indivíduo, e você não sabe qual que é o suplemento, você tem que realmente prescrever para determinada modalidade. Então, assim, não só para nutrição esportiva, mas eu acho que para todas as áreas é fundamental que o nutricionista ele tenha um bom conhecimento de fisiologia e bioquímica. Eu dei monitoria aí quase 2 anos, eu gostava, lógico, eu gostava muito. Mas eu já sabia, eu tinha escutado antes de entrar na graduação que a disciplina que eu deveria investir o meu tempo, principalmente estudando, era bioquímica. Então, eu já entrei de cabeça nisso. Falei, bom, é para estudar isso? Então, eu vou levar a sério. Vou estudar bioquímica 1, base de bioquímica na época. Eu estudei pra caramba. Me tornei monitor de bioquímica 1. No segundo semestre, terminei a bioquímica 2, bioquímica metabólica. Me tornei não só de monitor de bioquímica 1, como também de bioquímica 2. Então, eu fiquei quase 2 anos nessa. Foi legal, porque eu tive muito contato com outros alunos também nesse meio tempo, que estavam recém entrando na graduação. E eu pude, ao mesmo tempo que eu ensinava, eu aprendia muito também. Porque todo mundo erra. Eu acho que, da mesma forma que quando você está na monitoria, você vai ensinar determinada coisa, às vezes você não vai lembrar. E às vezes algum aluno está trazendo alguma coisa nova para você, que você aprende junto. Então, isso daí, querendo ou não, te beneficia, ao mesmo tempo beneficia outros alunos. Então, esse envolvimento com a bioquímica começou aí nas monitorias, para mim, no meu ver, sabe? E hoje em dia, eu acho de grande importância que eu tivesse tido aquilo no passado para hoje atuar na minha área. Então, se eu não tivesse uma base forte em bioquímica e fisiologia, provavelmente, hoje em dia, eu não me sentiria tão bem profissionalmente para atuar nessa área. Entendeu? Com certeza. E, Breno, se você puder falar um pouquinho, né, sobre a monitoria, que é um assunto que a gente estava falando agora, eu acho muito interessante falar não só sobre se é algo muito bom, né, para quem tá indo lá assistir as aulas, sendo um reforço, mas para você que também estava aplicando e, querendo ou não, acabou já iniciando no meio acadêmico logo ali na monitoria, né? Eu falei, no primeiro semestre eu fiz aquelas palestras, né, naquela aula de banco de alimentos com ele, e eu fui vendo que eu gostava daquilo, eu gostava de ensinar, eu gostava de estar naquilo. E aí surgiu a oportunidade de monitorias. Eu lembro até hoje, foi eu e um outro menino que estava na sala comigo. Ele prestou prova de todas as monitorias. Aí eu falei, putz, eu não vou conseguir pegar a vaga de monitor. Aí eu prestei de bioquímica. Eu acho que foi por 0,1 que eu fiquei na frente dele. Aí eu consegui a vaga como monitor e eu falei, nossa, que maravilha, né? Vamos começar. Quando começou, porque eu confesso que eu comecei perdido, né? Eu falei, bom, tá bom, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Nunca tive experiência como monitor, o que eu vou fazer? Então, eu comecei a estudar, realmente, no tempo que eu estava lá, eu estava estudando bioquímica, eu pegava o livro lá que eu tinha, abria, lia, e sempre isso não era uma monitoria muito lotada no início, não era uma coisa que tinha muita procura, só que sempre que surgia um aluno, para mim já era muito importante, porque ele tinha realmente alguma dúvida, eu poderia tentar ensinar com o conhecimento que eu tinha, e ao mesmo tempo eu estava aprendendo. Eu acho que de tanto que você ensina, você fixa um negócio meio que automático. Então, quando aparecia alguém lá, eu estava sempre ensinando, eu usava a Lusa, eu estava aprendendo ao mesmo tempo. Teve um momento que eu acho que, como eu já estava lá há 2 anos, o pessoal já sabia que eu era monitor. Então, começou a aparecer muita gente começou a falar da monitoria. Teve uma época que, acho que deu 20 alunos da monitoria, 30 alunos da monitoria, isso principalmente próximo de época de prova. Eu ficava, nossa, realmente é agora que eu vou ter que salvar a galera, né? Então, vamos ensinar eles, vamos tentar tirar as dúvidas que eles têm. Então, às vezes, eu revisava o semestre todo que eles tinham de bioquímica, principalmente nas finais. Na lousa, eu passava tudo a caneta, eu lembro até hoje, do canetão na lousa. E
à medida que eu ia ensinando, eu sentia que eu estava aprendendo, como eu te falei. E eu via que as pessoas estavam muito gratas. E, ao mesmo tempo, eu fui descobrindo que lá, não somente era um momento que eu estava ensinando e aprendendo, como eu também estava fazendo muito network. Eu fui conhecendo muita gente na monitoria. Então, poxa, legal. Eu tinha o benefício que eu tinha desconto na mensalidade, que era um ponto muito bacana. Eu estava aprendendo, eu estava ensinando, eu estava fazendo network e ainda estava ganhando horas complementares nesse meio tempo, né? Então, assim, poxa, me agregou. E aí, nesse meio tempo também, foi aí que, querendo ou não, os professores, eles acabam vendo quem o aluno que se esforça, que está lá no meio, está querendo se envolver sempre. E eu tive a oportunidade de ser indicado para uma iniciação científica pela professora Aline Davi. E ela perguntou se eu gostaria de fazer iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas, que foi onde ela fez o mestrado e doutorado. E aí eu comecei uma iniciação científica com o professor Rui Cury lá. E eu acredito que muito dessa indicação tenha vindo principalmente por eu estar engajado fortemente com a faculdade. Então, o fato de eu ter sido monitor, o fato de eu ter feito um estágio anteriormente. Então, eu acho que foram esses pontos que me levaram a conseguir uma outra oportunidade, entendeu? Não que eu esperasse isso, eu já queria fazer iniciação científica, mas eu sei que essa monitoria, provavelmente, foi meio que vamos dizer assim, um adianto para mim, no sentido que eu fui indicado por ser monitor também, sabe? Os professores, eles começaram a ver quem era o Breno, quem que era aquele aluno que estava dando monitoria, que estava ensinando, que estava sempre envolvido, estava sempre na graduação, estava sempre na faculdade de alguma forma. Então, quanto mais presente você se torna lá, mais oportunidades surgem para você. Então, eu penso dessa forma. Com certeza. E, Breno, uma pergunta que eu faço, né, para os convidados por exemplo, para quem está querendo seguir a sua área, né, esportiva, enfim, a pergunta é: me formei, e agora? O que você poderia dar de dica, né, para quem estiver perdido? No que eu queria atuar, né? Eu ia para a área da pesquisa. Então, eu já vinha da iniciação científica, eu fui para o mestrado, mas em momento algum eu me senti perdido em relação ao que eu faria depois de formado. Óbvio, chega um determinado momento que às vezes bate um desespero, você fala, poxa, eu estou me formando, mas será que eu vou ter paciente? Porque, óbvio, eu tive uma bolsa de iniciação científica no último semestre de faculdade, mas a bolsa acabou, eu só iria ter a bolsa novamente no mestrado. Nesse meio tempo eu tinha que atender, eu tinha que trabalhar. Então, eu penso que eu recebi alguns convites para escrever um livro de concurso, para concurso de nutricionista. Tudo que era oportunidade, independente de qual fosse, eu estava agarrando, independente de qual fosse. Não me importava qual que era a oportunidade. Para mim, só o fato de estarem me convidando para participar, de estar envolvido naquilo, para mim, era uma oportunidade de meter a cara e mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou trabalhando. Então, assim, para aqueles que estão se formando agora, que estão na dúvida do que fazer, eu acho que o mais importante é não desanimarem e pensarem principalmente fora da caixa. Hoje em dia, eu vejo, antigamente, eu via muita gente procurando o mercado da nutrição da seguinte forma: eu vou me formar, eu vou ser contratado por alguém, eu vou trabalhar para alguém, eu vou atender no consultório de alguém, eu vou trabalhar em One durante os primeiros anos, e para conseguir dinheiro. Eu acho que não que esteja errado, dinheiro é importante sim, só que se você tem a ambição de trabalhar numa área específica, corre atrás de alguma forma de atuar na sua área desde o início. Eu diria que isso não deveria ser pensado após formado, deveria ser pensado já na graduação. Então, a graduação é a nossa vitrine, você já começa a mostrar para o mercado profissional que você é um profissional lá dentro. Então, assim, eu diria que para os estudantes, não deixem para pensar o que vão fazer após formados. Já pensem no que irão fazer após formados na graduação. Já busquem as oportunidades na graduação, ela é só vitrine. E para aqueles que estão formados e que talvez só tenham escutado isso agora, não desanime. Porque o mercado é difícil, sim, não é fácil. Só que eu acho que existem N oportunidades que não necessariamente você precisa ser contratado por uma empresa ou esperar essa oportunidade cair do céu. Você pode dar a cara a tapa,
mostrar o seu serviço e, como eu posso dizer, não necessariamente trabalhar para alguém, certo? E as pessoas falam assim, Breno, mas será que você acha importante investir em um consultório depois de formado? Se você tiver, eu falo assim, não é para todo mundo consultório, né? Não é todo mundo que tem a condição financeira. Eu não tive a condição financeira de investir em um consultório após formado. Então, eu sei que pouquíssimas pessoas vão conseguir. E mesmo aquelas que conseguiram, será que necessariamente elas vão ter uma cartela grande de clientes para angariar muitos atendimentos, para conseguir realmente manter os custos desse consultório? Eu acho que isso é uma coisa muito importante a se pensar. Não pensem que vou me formar, minha agenda vai estar lotada. Não é bem assim. Então, eu acho mais importante não desanimar, pensar fora da caixa. E para aqueles que ainda estão na graduação, utilizem a graduação da melhor forma possível. Porque ela, sim, pode trazer E aproveitar os diversas estágios oportunidades. também, né? Que acaba sendo em diversas áreas. Não só os obrigatórios, como os não obrigatórios, né? Tentar se envolver ao máximo na área. Eu penso assim, a oportunidade, ela às vezes aparece, parece sorte, mas não é. É o quanto você colocou de esforço desde o início para que aquela oportunidade realmente chegasse naquele momento e você estivesse preparado para ela. Então, depende muito do quanto você corre atrás também. Não necessariamente, não vai ser sorte, nunca vai ser. Com certeza. Breno, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a outra graduação, né, que você está fazendo agora, que é a Educação Física. Queria que você falasse um pouquinho, né, por que da escolha da Educação Física e como que ela está te contribuindo, né, no seu dia a dia. Eu sempre, como eu falei, eu sempre me envolvi muito nessa área de nutrição, exercício físico. Eu cheguei a refletir se eu queria cursar Educação Física no início. Atualmente eu sigo fazendo Educação Física de forma semipresencial. Eu acho que todo mundo agora está fazendo semipresencial também por causa do Covid. Mas o principal motivo que me fez escolher trabalhar cursar Educação Física, mesmo após uma outra graduação, é porque que eu queria ter maior conhecimento sobre exercício de maneira geral. Eu acho que para falar, não que você não possa ser um nutricionista esportivo e não falar de exercício, mas eu queria autoridade para poder falar sobre exercício e nutrição. Porque eu poderia falar sobre nutrição, mas que autoridade que eu teria para falar sobre exercício no meio da nutrição se eu não sou formado necessariamente em educação física? Eu posso falar sobre predominância energética, posso falar sobre a fisiologia do exercício, então, só que eu acho que a autoridade é um ponto muito importante. Para quem principalmente está na área da nutrição esportiva, talvez ter as duas seja algo bem válido. Não que você precise. É possível você fazer uma pós, talvez, em fisiologia do exercício, e por isso já ser suficiente? Sim, é sim. Só que eu tenho a ideia de que se em algum momento eu ia querer cursar educação física. Em algum momento eu ia querer me envolver nisso. Então, estar cursando, para mim, já é um adianto, pensando que eu fiquei um tempo sem a bolsa no início do mestrado, eu precisava ocupar meu tempo de alguma forma. Eu já estou no quinto semestre, falta 1 ano e meio para finalizar. Foi quinto semestre? Falta isso. Falta 3 períodos aí para finalizar. E eu vou terminar, eu vou poder prescrever treinamento, vou poder prescrever planejamento alimentar, que no meu ver é um benefício, porque se eu estiver clinicando, eu vou montar a periodização de treinamento daquele indivíduo, eu vou montar a alimentação dele de acordo com a minha periodização. Então eu vou saber o que está acontecendo, tanto no âmbito do exercício físico, do planejamento de treinamento desse cara, quanto da nutrição. Então, eu pensei dessa forma quando eu escolhi cursar Educação Física. Fora eu poder falar sobre exercício com autoridade, sem o questionamento de mas você é nutricionista, por que você está falando de exercício? Então, eu penso dessa forma. Não necessariamente todo mundo tem que pensar assim, mas é o meu ver da situação, como eu enxergo. A gente entrar um pouquinho mais a fundo na nutrição esportiva em si, né, para aqueles que estão nos escutando e são amantes da área, você poderia falar um pouquinho sobre e passar algumas dicas, né, para quem está querendo ingressar na área acadêmica e também na área de pesquisa, né? Se você puder passar um pouquinho dessas dicas. Eu entrei na graduação, eu já estava falando de iniciação científica, mas eu não fazia ideia do que era. Não fazia ideia mesmo.
Eu já falava para os professores que eu queria fazer iniciação científica. Eu acho que, para começar, essa fica a primeira dica. Busque os professores, né? Busque os professores da graduação, porque eles vão ser os seus maiores aliados, né? Eles saíram de um mestrado, de um doutorado, e eles vão ter os contatos, na maioria das vezes, para poder te orientar. Porque muitas vezes o aluno não sabe por onde pesquisar também. Às vezes uma indicação cabe muito ali. E foi o que aconteceu comigo. No terceiro semestre, como eu falei, eu dei as monitorias, eu acabei entrando em contato com muitos professores na época da própria São Camilo, falava que eu queria fazer iniciação científica, deixava isso bem claro. Escutei que daria para conseguir uma bolsa e falei, bom, legal, vai ser uma experiência nova, vai ser como se fosse um estágio para mim, eu vou ser remunerado por isso e ao mesmo tempo vou estar estudando. Não fazia ideia de como funcionava na época, terceiro semestre de faculdade. Recebi a indicação da professora Aline Davi para ir lá para o ICB. Comecei a trabalhar com camundongos e ratos. Eu cheguei a ter 2 projetos em 1 ano. Fiquei 1 ano sem bolsa. Trabalhei com modelo animal, com um projeto que não era nada relacionado à área de nutrição esportiva. Na verdade, caí de paraquedas ali, não sabia como funcionava, confesso. Mas eu estava aprendendo. Muita coisa foi útil para mim. Esse envolvimento do aluno de graduação com outros profissionais, por exemplo, de mestrandos, doutorandos, outros profissionais fazendo pós-doc. Então, esse envolvimento me ensinou muito, principalmente na hora de você ler um artigo, na hora de você buscar um artigo. Então, esse contato foi muito importante. Independente de ter sido um projeto que eu tenha amado ou não, eu aprendi muito, porque eu trabalhei com modelos animais, eu trabalhei com camundongos, ratos. Não é uma coisa muito confortável, né? Até porque a gente tem que sacrificar os bichinhos na maioria das vezes. Mas foi uma experiência muito bacana. Não consegui a bolsa, chegou um momento que se tornou um pouco difícil para mim me manter financeiramente lá. E aí eu saí. Consegui um estágio naquele momento, mas como eu falei, eu tinha conversado com aquele meu colega, com o Pedro, e ele me indicou para a iniciação científica que ele fazia. Eu comecei a auxiliar, comecei a acompanhar os projetos. Era na área que eu gostava, era na área de nutrição esportiva. E aí eu fui me interessando mais e mais e mais. E aí, quando eu finalizei a iniciação científica, eu recebi um convite para o mestrado. E aí as pessoas falam assim, Breno, mas como é que você conseguiu entrar no mestrado? Eu vou me formar e vou entrar no mestrado? É possível? É. Mas é muito mais fácil quando você vem de uma iniciação científica e você passa para um mestrado, às vezes com o mesmo orientador. Então, quem deseja seguir na área acadêmica, a principal dica busque uma iniciação científica, independente se você pensa em fazer mestrado, doutorado, que você pode fazer doutorado direto, por exemplo. Hoje a gente tem conhecido meu que já está na terceira iniciação científica e ele vai para o doutorado direto. Então, é possível, só que aprenda a buscar, de preferência, tente buscar na sua área de interesse, isso é o mais importante, porque você vai trabalhar com isso durante, provavelmente, muito tempo. Eu estou aí há quase 4 anos na faculdade de medicina, eu trabalho com a área de nutrição esportiva, a área de suplementação. Antes, eu trabalhava com uma coisa completamente longe da minha área, trabalhei com programação metabólica, um negócio mais chegado para matéria infantil, nada a ver comigo. Então, eu acho que o importante é você encontrar a sua área de pesquisa, a área que você quer estudar, que você tem interesse, você saber o professor que trabalha com essa área, você ter uma boa relação com o seu orientador, eu acho que é muito importante, porque, querendo ou não, ele vai ser o seu chefe durante os próximos anos. Então, eu acho muito importante eu acho, na verdade, um dos pontos principais ter uma boa relação com o seu orientador. Então, busque contatos, aprenda. Às vezes é um pouco difícil, né? A gente está na graduação, não sabe por onde começar buscando uma iniciação científica nessa área. Então, procure falar com professores da própria instituição que você está se graduando. Eles vão poder te dar um direcionamento nisso na maioria das vezes. E quem tiver dúvida também pode mandar uma mensagem no direct, você sempre ajuda alguém que vem me perguntar. Então, uma dica é você realmente procurar a sua área de interesse e se envolver desde cedo, se você busca trabalhar na área acadêmica, certo?
Os grandes desafios, né, não só para estudantes, mas eu acho que para os nutricionistas, né, de uma forma geral, e da área da saúde em si, seria na busca de artigos científicos, de artigos científicos bons, né, e atuais. Como que você faz para procurar os artigos, né, de uma forma prática, e artigos bons também? Nada, né? A gente joga o nome do tema que você está querendo procurar no PubMed, às vezes a gente não consegue. Então você vai vendo que depois você começa a filtrar a sua pesquisa, ok, você quer trabalhar. Eu, por exemplo, eu faço a maior parte das minhas pesquisas de artigo no PubMed. Mas como você está envolvido muito na área acadêmica, às vezes você recebe o artigo de paraquedas no seu WhatsApp. É o artigo publicado. Então, isso é muito legal de você estar envolvido na área acadêmica. A outra questão é se realmente, poxa, você quer se interar sobre um assunto específico, creatina. Busca uma revisão, uma meta-análise sobre o assunto. A partir daí, vai destrinchando essa revisão, essa meta-análise, vê quais estudos foram colocados na referência, pega aquelas referências, dá uma lida nesses estudos de forma individual. Poxa, você quer ver, por exemplo, sobre creatina e desempenho? Busca lá creatina e performance, né, desempenho. Então, usa a técnica booleana. Então, a gente sabe que existem técnicas aí de pesquisa interessantes para serem usadas, para você conseguir filtrar um pouco mais a sua pesquisa. Eu mesmo gravei um vídeo esses dias para tentar ajudar o pessoal lá que sempre me pergunta, né, sobre como buscar artigo científico. Então, eu fiz um vídeo bem simples, eu coloquei no meu Instagram esses dias. Então, assim, na graduação, às vezes parece um bicho de 7 cabeças buscar um artigo, mas depois que você começa quando eu falo da iniciação científica, ela é muito importante por isso. Você começa a saber como pesquisar, onde você buscar. Então, quem tiver a oportunidade, faça uma iniciação científica. Vai ser muito importante, principalmente se você busca aprender a buscar algum artigo científico ou pretende seguir na área acadêmica. Mas para buscar, eu geralmente busco pelo PubMed, eu geralmente faço essa busca utilizando técnica booleana, busco através de meta-análise, revisões sistemáticas, destrincho os artigos. Na maioria das vezes é assim. Na maioria das vezes essa é a forma que eu faço minhas buscas. Breno, eu acompanho seu Instagram e também eu percebo que você passa diversas dicas, né, pro pessoal, responde diversas dúvidas. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho no Instagram, né, sobre como que você faz para divulgar a área que você gosta e também que passa as dicas pro pessoal que te acompanha. Tem pouco tempo, né, então realmente, muita gente já começa a investir no Instagram desde a graduação, né? Eu acho que a graduação pode ser um momento para você começar a investir, mas é importante que realmente a pessoa obtenha o conhecimento necessário para conseguir passar essas dicas, né? Essas postagens que essa pessoa está querendo colocar na rede social com segurança. Porque muitas vezes o aluno ele pode acabar, querendo ou não, passando alguma informação errada. Então, busca conhecimento antes de começar a postar. Pensando nisso também, meu trabalho começou principalmente com a da minha namorada, né? Então, ela começou a trabalhar com isso. Então, poxa, quando você vê uma pessoa próxima de você trabalhando com determinada coisa, você acaba vivenciando um pouquinho daquilo. Então, você acaba aprendendo de tabela, não tem como. Foi muito disso que aconteceu. Então, muita coisa eu recebi sim auxílio, para poder começar a investir no Instagram. Tive muito incentivo por parte dela também, engraçado isso. E eu acabei aprendendo muito também escutando o que ela estudava. Então, geralmente estudava, fazia alguns cursos, eu acabava escutando muita coisa. Meu trabalho lá começou com realmente tentando auxiliar nutricionistas estudantes de nutrição. Tanto que meu público geralmente é voltado para nutricionistas estudantes. Então, quando eu geralmente posto alguma coisa lá, eu tento sanar o que seria uma dúvida, no meu ver, para um estudante, para um nutricionista. Mas, na verdade, o Instagram, hoje em dia, para mim, ele é uma ferramenta, querendo ou não, de divulgação, né? Eu tenho projetos, como eu falei para você, em desenvolvimento, que eu pretendo mais para frente lançar, e, querendo ou não, eu preciso aquecer esse público para poder lançar esse projeto pela rede social. Então, ele funciona para mim hoje em dia como uma ferramenta de divulgação, onde eu invisto no momento para poder colher no futuro. Breno, se você pudesse, só de uma forma também, claro, básica, né? Falar um pouquinho sobre a parte de esportiva nessa questão de suplementos, só para quem realmente tá querendo estudar mais sobre isso,
Você diria que hoje é sua área principal? E a outra dúvida é, se você puder explicar para que serve, né, os suplementos de uma forma geral? Se a gente colocar isso no dicionário, a gente vai encontrar que o suplemento nada mais é do que um complemento. O próprio nome já diz, ele vai suplementar algo. Então, não faz sentido o indivíduo se entupir desses suplementos e não comer direito. Ele pode auxiliar, ele pode ajudar, mas ele não vai ser o fator determinante, seja ele do emagrecimento, do ganho de massa muscular, do desempenho físico. Se o indivíduo não comer direito, não vai adiantar suplementar absolutamente nada. A gente tem diversos suplementos, né? A gente tem suplementos proteicos, a gente tem suplementos de carboidrato, suplementos ergogênicos, né? Que são suplementos utilizados visando uma melhora de desempenho, mas na maioria das vezes, os indivíduos de maneira geral não precisam. Quem realmente precisa? Na maioria das vezes, um atleta amador, um atleta, mas pessoas saudáveis não precisam suplementar. A gente sabe que, embora eu fale isso, muita gente suplementa sem necessidade. E assim, quando um indivíduo, por exemplo, passa uma consulta com você, fala, eu quero suplementar determinada substância. É importante que a gente saiba analisar e também leve em consideração a vontade daquele indivíduo. Da mesma forma que você pode encontrar algum paciente um dia e ele fala assim, olha, eu não quero suplementar absolutamente nada. E você tem todo o direito, você tem a responsabilidade de explicar para esse indivíduo o que é um suplemento, se realmente prejudica, se não prejudica, mas sempre respeitando as individualidades. Se ele não quer, não quer. Se a pessoa quer, talvez valha analisar caso a caso. Mas um suplemento não é nada mais do que isso, um complemento. Se a alimentação do paciente em si estiver bem ajustada, estiver bem equilibrada, balanceada, ok. Se houver necessidade, isso de alguma forma for algo que se torne prático na vida dele, talvez valha a pena suplementar esse indivíduo. Fora isso, não tem o porquê. Eu boto na tecla, é um complemento. Não é todo mundo que deve suplementar. As pessoas perguntam, Breno, poxa, eu posso tomar suco de beterraba? Você pode, será que você precisa? Não necessariamente precisa. E é importante levar em consideração que os suplementos, eu vou agora falar dos suplementos ergogênicos, os suplementos de exame de desempenho. Com exceção das proteínas, dos carboidratos, que são complementos de macronutrientes na dieta, na maioria das vezes, os suplementos ergogênicos, dificilmente um indivíduo saudável, que não seja um atleta, vai precisar, até porque a gente sabe que a proporção, o percentual de melhora que um suplemento como a betalanina, como o bicarbonato de sódio, como o nitrato, com essas substâncias, o percentual de melhora é muito pequeno e não justificam a sua utilização por indivíduos saudáveis. Mas Breno, você já falou em algum post que a suplementação de substâncias proporcionalmente é mais efetiva em indivíduos não treinados do que treinando. Já. Mas será que ainda assim, por haver um efeito maior em um indivíduo não treinado, será que é justificável a utilização? E que segundos de melhora no tempo para você fechar uma prova, alguma coisa assim, realmente vai fazer diferença para um indivíduo que não é um atleta. Para um atleta é justificável. Às vezes, segundos distanciam esse atleta do pódio, em primeiro lugar do segundo. Então, às vezes, suplementar uma substância dessas faz toda a diferença para o atleta. É justificável a utilização. Cá entre nós, não são substâncias muitas vezes baratas. Com exceção do bicarbonato de sódio e nitrato, a gente sabe que, por um exemplo, a betalanina é um suplemento extremamente caro. E você não vai tomar uma dose e vai ficar por isso. Não. Vai muito além disso. Então, você às vezes tem que suplementar 4 semanas, mais de 4 semanas. Então, para você manter esse indivíduo suplementando, é caro. Se ele não tiver a dieta ajustada ou bem balanceada, o que vale mais? Você suplementar ou fazer esse indivíduo comer? Muito mais viável colocar ele para comer, investir em alimentação. Isso realmente pode fazer uma mudança no desempenho dele. Então, qual que é a problemática? As pessoas elas querem utilizar o suplemento como se eles fossem umas cápsulas milagrosas. Não é bem assim. A gente sabe que vai muito além disso. Não é para todo mundo, poucas pessoas realmente se beneficiam. E o mais engraçado é que quando aqueles que não são atletas ou atletas amadores fazem a utilização, muitas vezes fazem isso de forma errada. Jogam dinheiro no lixo,
suplemento de forma errônea. Então, a gente sabe que o que mais acontece, provavelmente já deve ter visto casos parecidos, né? Pessoa suplementando beta-alanina antes do treino porque fala que o formigamento vai melhorar o desempenho dele, está acontecendo, a mágica está acontecendo. E a gente sabe que não é muito bem assim, né? Então, é importante que a gente saiba como suplementar, dose. Suplementar alguém não é uma coisa muito simples, né? Eu sempre falo isso, eu postei ontem até sobre isso. É importante levar em consideração na hora de suplementar alguém a dose, o metabolismo energético predominante, quanto tempo esse indivíduo vai ficar suplementando, ele é um atleta, ele não é, qual que é a modalidade em questão que esse indivíduo vai utilizar o suplemento. Existem variáveis aí que devem ser levadas em consideração, quanto tempo antes esse suplemento deve ser utilizado por esse indivíduo. Então, existem N variáveis que o nutricionista é habilitado a manipular, a poder prescrever, só que ele precisa entender muito bem o que ele está fazendo, não é simplesmente suplementar, vai muito além disso. E, Breno, em questão de termos, né, por exemplo, para quem se confunde entre a suplementação de ergogênica, né, que você falou, e os suplementos tamponantes, se você pudesse explicar, assim, só para quem acaba confundindo nesses termos. Um suplemento que vai melhorar o desempenho, certo? Vai melhorar o desempenho físico. Os suplementos tamponantes, eles não deixam de ser suplementos ergogênicos, eles são suplementos ergogênicos, só que os tamponantes que a gente tem atualmente, entre os níveis A de evidência que a gente tem certeza que funcionam, que realmente desempenham algum efeito no indivíduo, existem a beta-alanina e o bicarbonato de sódio. A gente chama de tamponantes porque eles têm a capacidade de tamponar qualquer desequilíbrio, né, do pH sanguíneo, tamponar íons de hidrogênio. Então, com o aumento da intensidade e duração do exercício, a gente sabe que o nosso corpo ele tende a produzir os chamados íons de hidrogênio, nosso músculo principalmente. Então, os suplementos tamponantes eles vão atuar exatamente reduzindo o acúmulo desses íons de hidrogênio. Porque esses íons de hidrogênio são inversamente proporcionais ao pH. Quanto maior o acúmulo de íons de hidrogênio desse indivíduo, menor é o pH, o que pode levar o indivíduo à acidose. Então, o fato de ser um suplemento tamponante significa que ele vai reduzir essa acidose. Logo, se ele reduz a acidose durante uma atividade física, ele está melhorando o desempenho desse indivíduo. Então, ele é considerado também, além de um suplemento tamponante, um suplemento ergogênico. Entendeu? Para a gente finalizar, eu tenho só mais duas perguntinhas. A primeira seria sobre como que você poderia falar que a nutrição, né, a importância da nutrição no desempenho físico, né, desempenho esportivo. Então, de uma forma geral, né, qual que seria a importância da nutrição no esporte? E a segunda pergunta é sobre, que eu sempre acabo tocando, né, nos episódios, sobre a importância da leitura, né, até mesmo na oratória, enfim. Aprender a separar, né, o que é estética e o que é esporte, né, exercício físico. Quando a gente pensa no indivíduo que vai muitas vezes fazendo uma musculação, às vezes não necessariamente ele está querendo melhora de desempenho, ele quer melhorar a estética corporal dele. Então, quando a gente pensa nisso, a nutrição também tem relação, eu não tenho dúvidas disso, mas não necessariamente você precisa melhorar o seu desempenho para você melhorar a sua estética, tá? Ele vai, com o tempo pode acontecer? Pode, mas você não precisa suplementar nada para poder chegar nesse objetivo. Quando eu falo de nutrição para o desempenho, nutrição para auxiliar na melhora de desempenho, a gente pensa que é necessário um bom aporte de proteínas para a recuperação muscular, para a síntese de novas proteínas musculares, que vai levar um indivíduo, por exemplo, a hipertrofiar, a gerar hipertrofia muscular, a ganhar força, que, querendo ou não, isso vai impactar no desempenho dele. Um bom aporte lipídico, querendo ou não, porque esse indivíduo ele vai ter necessidade de lipídios para poder fazer a síntese de hormônios, de outras substâncias que fazem parte do organismo dele, que vão impactar diretamente no desempenho. Qualquer redução desse macronutriente pode impactar também no seu desempenho. Então, proteínas, lipídios e carboidratos, querendo ou não, as pessoas elas têm o hábito de querer praticar esportes, exercício físico com baixo carboidrato, o que muitas vezes pode impactar diretamente no desempenho delas. A gente sabe que o carboidrato está relacionado diretamente com a melhora de desempenho. Então, se você não tem um bom aporte de carboidratos, a gente tem um indivíduo com um desempenho que talvez não seja o seu ótimo, né? Talvez se esse indivíduo se ele se alimentasse da maneira correta,
se ele tivesse um bom consumo de carboidratos, ele pudesse ter uma melhora do seu desempenho, independente da atividade que ele desempenha. Então, é importante a gente levar em consideração que uma alimentação bem equilibrada, ela vai impactar diretamente na recuperação, no tempo de prova de um atleta, na hipertrofia muscular, na força, nas adaptações oriundas ao treinamento. Então, tudo isso vai acontecer, óbvio, com o treinamento? Vai. Mas se esse indivíduo não tiver substrato suficiente para poder fazer com que ele se adapte a esse treinamento, de nada vai adiantar o treino em si. Então, é necessário que ele tenha uma boa alimentação para que ele consiga realmente obter algum resultado com o treinamento que ele realiza, independente de qual seja. E aí a gente fala, poxa, Breno, mas e para a estética? Aí já são outros 500, né? Eu acho que uma coisa importante a gente lembrar, independente... Eu acho que isso tem que estar muito claro para o estudante que busca trabalhar com nutrição esportiva. Saúde é importante, sim, não tenha dúvida, mas o alto rendimento, atletas de alto rendimento nem sempre estão alinhados com a saúde. Então, nem sempre o nível de treinamento desses caras, ele muitas vezes não é algo saudável. Então, o alto rendimento, às vezes, não tem relação com saúde. O esporte amador, a gente pode tentar buscar? Sim, pode tentar buscar saúde. O indivíduo que busca qualidade de vida e lazer precisa de saúde? Com certeza. Mas, talvez, é importante a gente levar em consideração que, muitas vezes, o indivíduo que está ali no alto rendimento, ele pode praticar exercício físico, mas não necessariamente aquilo vai ser algo saudável. Então, é importante levar em consideração também que, quando o indivíduo busca estética, não estou falando que isso deveria acontecer. Às vezes, ele se coloca numa situação não muito saudável. Então, cabe a nós, profissionais da nutrição, orientá-los da melhor forma possível para que ele não tenha nenhum problema relacionado à saúde dele por conta de uma baixa ingestão energética, por conta de uma... Porque muitas vezes a gente tem aqueles indivíduos que acabam com o carboidrato da dieta, se entopem de proteína, e acham que consumindo mais gordura vão compensar, às vezes, a quantidade de carboidratos que eles não consumiram. E, às vezes, eles estão perdendo não só a estética deles, como a saúde deles, e eles poderiam estar se beneficiando muito mais esteticamente se eles estivessem comendo de forma adequada. Então, a importância da alimentação para o desempenho, para o esporte, é fundamental, independente de qual seja o objetivo. Seja ele um atleta de alto rendimento, um amador, um indivíduo que busca qualidade de lazer, ou até mesmo um indivíduo que busca somente estética, né? Eu acho importante, né? Porque, embora não seja... É bom a gente associar esses... como eu posso dizer? É bom associar o que faz parte da nutrição esportiva. A nutrição esportiva não tem relação necessariamente com a estética, mas, querendo ou não, é uma realidade. O nutricionista que vai se formar, quem mais vai procurar ele não vai ser o atleta de alto rendimento, ou o atleta amador, ou às vezes o cara que busca a qualidade de vida e lazer. Não. Às vezes quem vai procurar ele vai ser aquele cara que quer perder um pouquinho de gordura corporal, quer ganhar um pouquinho de massa muscular, e está tudo bem. Só que cabe a nós orientarmos da melhor forma esse indivíduo para que ele não prejudique a sua saúde, certo? E a última pergunta que eu tinha feito era sobre, que eu faço, né, em todos os programas, sobre a importância da leitura, tanto para aumentar o conhecimento, né, mas para oratória também. Graduação muitas vezes moleque. A gente entra com a cabeça de quem acabou de se formar, acabou de sair do ensino médio, e acho que todos nós, né, a gente entra muito cedo na graduação, às vezes entra com muita gíria, acaba falando português muito errado. E eu acho que a leitura está aí para isso, né? Eu acho que é fundamental a gente saber escrever, falar certo, até para se poder se inserir no mercado profissional, né? E a gente sabe que não dá para... Quanto mais você lê, mais você aprende a forma correta de escrever. É meio óbvio isso, às vezes, né? Mas é importante que o indivíduo esteja sempre muito bem atualizado, principalmente na área dele, óbvio. Isso daí é fundamental. Porque o profissional da saúde ele precisa se atualizar o tempo inteiro. Fora que a leitura para um estudante de nutrição, por exemplo, um estudante de graduação, é fundamental no sentido que ele vai perder aqueles vícios de linguagem, ele vai
aprender a falar de uma forma, querendo ou não, correta, formal. Então, é importante que ele realmente busque... Eu gosto de falar para ler tanto livros quanto artigos científicos, porque eles têm uma linguagem mais formal. E cá entre nós, se você pretende se formar numa área, você não quer ficar falando como um garoto de 17 anos, você não quer ficar falando como um moleque que acabou de sair do colégio. Então, certas palavras, certas gírias, certos vícios de linguagem, a gente tem que aprender a perder, a gente tem que deixar de lado. Então, aprender a escrever de maneira correta, isso é fundamental. E, querendo ou não, isso é comunicação, né? Como é que você vai falar com o CEO de uma empresa, propor uma parceria para alguém escrevendo tudo errado? Então, a gente sabe que a leitura, nesse sentido, fora toda a atualização para o nosso mercado da área da saúde, é fundamental no sentido de que, se você não tiver a leitura no seu cotidiano, você vai realmente cometer um erro grave de ortografia aí, e provavelmente você pode perder uma parceria por algo assim. Na hora de escrever um e-mail, por exemplo, é muito comum o aluno de graduação chegar na graduação e não saber escrever um e-mail, ou escrever um e-mail tudo errado. Beleza, não tem problema, ninguém nasceu sabendo, mas tem que realmente se dar a oportunidade de errar para conseguir realmente aprender. Então, enfim, cara, realmente errem, porque é só assim que realmente a gente vai aprender. Eu penso assim, se eu não tiver... quando eu conto a história da minha graduação para as pessoas, elas falam: nossa, Breno, como você fez tanta coisa? Você realmente deve ter feito tudo muito certinho, né? Quem dera tivesse acertado todas as vezes. Eu errei muito. E assim, isso tudo, o fato de eu errar, me impulsionou para conseguir conquistar as coisas que eu queria. Então, querendo ou não, eu acho que ter a humildade de errar e aprender, e entender que a gente não sabe tudo, que a gente tem que sempre buscar mais conhecimento, isso é uma coisa extremamente importante para um indivíduo que quer se colocar no mercado profissional, entendeu? Mano, você gostaria de deixar alguma mensagem final para quem está escutando a gente? Ao longo da nossa conversa, mas utilizem o período, estudantes principalmente, utilizem o período de graduação com sabedoria, porque você ser nutricionista hoje em dia, cá entre nós, todo mundo vai se formar, vai terminar a graduação e vai receber o título de nutricionista. Então, mas quantos nutricionistas existem no mercado, certo? Então, o que você está fazendo de diferente desde a graduação para conseguir ser reconhecido no mercado de trabalho depois que você se formar? Então, busquem utilizar esses 4 anos com sabedoria, virem noites se for necessário. Não estou falando de ser saudável, mas se for necessário, uma vez ou outra, virar para você conseguir tirar um projeto do papel, façam. Se vocês estão envolvidos em várias coisas diferentes, aproveitem, tentem curtir o processo. Ah, mas eu quero me tornar nutricionista logo. Tá, curta o processo, porque o processo, por incrível que pareça, é gostoso, deixa saudade. E hoje em dia, eu acredito que muito do que eu conquistei, eu devo muito às pessoas que eu conheci na graduação, sim, ao meu esforço que eu vi cá entre nós. Eu virei noites realmente tirando um projeto do papel. Tudo que a faculdade me ofereceu, eu abracei. Então, se tinha monitoria, eu estava fazendo. Se tinha algum outro projeto que a faculdade me possibilitava fazer, eu estava fazendo. E tentem inovar, tentem buscar, pensar fora da caixa desde a graduação. Como eu falei, a graduação é a sua vitrine, né? É lá que realmente você vai mostrar para o mercado profissional quem você é. Às vezes, realmente, a gente erra muito. Vai errar, não vai ser perfeito, vão ter muitas decepções, mas o importante é que a gente se mantenha seguindo em frente, realmente buscando se aprimorar para conseguir alguma coisa que a gente deseja pós-formado, depois do curso concluído, certo? Então, eu acho que o mais importante é não desanimem, busquem oportunidades, mas corram atrás também, se esforcem desde o início da graduação, tá bom? É isso. Gostaria de agradecer muito a sua presença, com certeza foi enriquecedor para todo mundo que está escutando a gente. E Breno, para quem quiser conhecer um pouquinho mais seu trabalho, né, conhecer um pouquinho mais da sua área, enfim, onde que eles podem te encontrar? O indivíduo pode me olhar nas redes sociais, pode me procurar nas redes sociais, pode dar uma olhada, @BrenoDuarteNutri. Eu também tenho um canal de Telegram, quem tiver interesse eu deixo geralmente nos destaques do próprio Instagram esse canal, tá? Criei recentemente, onde eu compartilho alguns materiais, alguns conteúdos relacionados à área de nutrição esportiva.
e da nutrição de maneira geral também. E caso alguém tenha interesse, pode mandar um e-mail. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida em relação a qualquer coisa que a gente tenha conversado aqui, pode mandar um e-mail para mim, nutribrenoduarte@gmail.com. E é isso. Acho que essas são as principais formas de entrar em contato comigo. Perfeito. Breno, muito obrigado pela sua participação. Pelo convite, cara. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje, com a participação do Breno. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.